Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me conhecem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do ressuscitado a nos iluminar, para que, como ovelhas que seguem o bom pastor, se permitam ser guiadas pela força da sua palavra. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa, conhecido também como o Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. O padre já indica hoje uma tarefinha de casa para a semana: tomar a Bíblia e meditar todo o capítulo 10 do Evangelho segundo João, que nos traz este grande texto, o texto do bom pastor. Jesus era um excelente pedagogo, e sempre quando ele ia falar às multidões, aos seus discípulos, às pessoas que o seguiam, ele utilizava dos recursos que ele tinha da época e ao mesmo tempo dos elementos conhecidos pelos ouvintes para lhes transmitir uma palavra nova. Então, para nós que somos aqui do Goiás, falar das ovelhas, do pastor, não é algo muito próprio da nossa cultura, do nosso povo. Mas para o judeu era uma prática comum. Então, Jesus utilizava destes recursos para ajudar os ouvintes a compreenderem a força da sua palavra. Para o judeu, a imagem do pastor era uma imagem cara, uma imagem importante, porque ela remete ao Antigo Testamento. Se voltarmos ao livro do profeta Ezequiel, capítulos 34 a 37, veremos esta forma de linguagem da própria Escritura, de Deus que é o pastor do seu povo, as ovelhas, e que este pastor pastoreia e cuida destas mesmas ovelhas. Depois, como o povo judeu era um povo do campo, era um povo pastoril agrário, eles viviam como que uma forma de economia da época, do cuidado, da produção e, consequentemente, depois do comércio da lã das ovelhas, do leite, da manteiga e do próprio animal. E é importante que nós entendamos este pano de fundo, porque o texto de hoje, ele é bem pequeno. Nós temos aí 4 versículos, porém ele tem uma intensidade teológica muito grande, e contextualizá-los
do público com quem Jesus falava e da realidade da qual Jesus falava é importante para a nossa compreensão do texto e, ao mesmo tempo, para a atualidade que esta palavra hoje tem para a nossa vida, neste dia que celebramos o Dia das Mães. Então, se você está com o texto bíblico em mãos, eu te convido a retomá-lo, versículo 27. Vamos ler juntos este primeiro versículo? Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O primeiro versículo nos apresenta as ovelhas. E olha que interessante, 3 características para ser ovelhas de Jesus. Primeira característica: as minhas ovelhas escutam a minha voz. A segunda característica: eu as conheço. E a terceira característica: elas me seguem. Diante dos 3 critérios que Jesus nos apresenta neste primeiro versículo, você se reconhece como ovelha do rebanho de Jesus? Esta é a primeira provocação. Eu me reconheço como ovelha do rebanho de Jesus? Se você já se reconhece, que bom, está no caminho certo. Se ainda tem dificuldade de se reconhecer, que bom que você está aqui hoje, porque o bom pastor quer te ajudar. E agora nos possibilita a força da palavra, em primeiro lugar, para abrirmos os ouvidos. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Só existe o verdadeiro conhecimento, que é o segundo critério, a partir do momento que nós temos uma convivência íntima e profunda com a pessoa, ao chegarmos no ponto de reconhecermos a voz dela, sem ela ter necessidade de se apresentar. Vou dar um exemplo do cotidiano. Vocês que estão aqui hoje, mães, têm intimidade com os filhos que foram gerados nos seus ventres. E de repente, quando o filho liga para a mãe, nem precisa reconhecer o número ou a fotinha no telefone, mas pelo tom da voz, a mãe já sabe quem está falando, porque é capaz de reconhecer a voz do filho ou da filha. De repente o filho quer brincar, passa um trote na mãe, e a mãe já está aquela risadinha: eu sei que é você. Por quê? A intimidade nos possibilita ouvir o outro e ao mesmo tempo reconhecer quem ele é pela força da sua palavra. E agora nós transcendemos o cotidiano e vamos para um elemento forte da fé, que remonta também ao Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, o primeiro mandamento de Israel, o Shema, ó Israel, escuta, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. E é por isso que em cada missa que participamos, temos a graça da liturgia da palavra, aonde o Senhor fala conosco através dos textos bíblicos. Temos a graça da homilia, da pregação da palavra, para que compreendamos melhor esta mesma palavra. E hoje Jesus te reconhece como ovelha do seu rebanho. Hoje este bom pastor quer falar ao seu coração, mas ele necessita também da sua adesão à pessoa dele,
para que nesta convivência íntima e profunda, você seja capaz de reconhecer a sua voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu sempre gosto de repetir que todos nós precisamos de uma voz que nos conduza e que nos oriente. Tomemos outro exemplo das mães. Quando os filhos são pequenos, qual é a voz que orienta a conduta do filho de maneira especial? A voz da mãe, que cuida, que ama, que alimenta, que dá banho, que pega quando está doentinho, que leva para a escola, que busca. Os pais compartilham desta missão. Porém, na dimensão do afeto, o que pesa mais é o cuidado da mãe. E hoje, nós precisamos permitir com que o Evangelho nos exorte, de mamando a caducando, que todos, independente da idade cronológica, necessitam de uma voz que te oriente na caminhada da vida. E esta voz segura, que pode nos conduzir, é a voz de Jesus, o nosso bom pastor. E existe dentro de você esse desejo, este anseio, esta necessidade para escutá-lo, para ouvi-lo. Não permita com que os barulhos do nosso tempo, não permita com que as nossas agitações interiores, não permita com que os diversos tipos de fones de ouvidos sejam capazes de entupir os nossos ouvidos e nos privarem desta grande graça, escutar a voz do Senhor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E esta relação pessoal que desemboca na fé é resultado desta mesma fé que nasce da escuta. Porque no intercâmbio de dons, da prática da fé cristã, esta fé é relacional. Sou eu que tenho a possibilidade de me relacionar com o Senhor, e o Senhor que tem possibilidade de relacionar comigo. Por isso, a dimensão da comunicação, daquele que escuta e daquele que fala. Durante a sua semana, quanto tempo você gasta para escutar o bom pastor? Já parou para pensar nisso? Agora vem a outra pergunta para você colocar no outro lado da balança. Durante a sua semana, quanto tempo você gasta ouvindo as vozes de tantas pessoas que se comunicam com você? Agora no advento do WhatsApp, dos áudios, imaginemos colocar esta questão na balança interior. Quanto tempo escuto os outros e quanto tempo escuto Jesus, o meu bom pastor? A consequência da escuta da palavra, que molda a pessoa interior, resulta na segunda característica: as minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Agora o padre vai ter que usar uma dimensão conceitual para ajudá-los no entendimento. Na nossa cultura, falar de conhecimento, a visão que nós temos é a visão grega, de um conhecimento intelectivo apenas da razão. Na dimensão hebraica, que é a dimensão bíblica, o conhecimento não diz respeito apenas à razão, aquilo que a gente aprende lendo ou estudando, como fazemos, por exemplo, na escola. A dimensão do conhecimento para o judeu diz respeito
há uma experiência profunda que alcança a nossa dimensão do sentir, do agir e, consequentemente, do pensar. O conhecimento não é reduzido apenas ao pensar, mas ele chega ao pensar, alcança os nossos sentidos, alcança as nossas vontades e, consequentemente, as nossas ações. Então, quando Jesus fala que ele conhece as suas ovelhas, que tipo de conhecimento ele estabelece com elas? De uma relação íntima e profunda que é capaz de alcançar o interior da pessoa. É capaz de alcançar o seu sacrário, o seu âmago, a sua dimensão mais profunda. Por isso ele inicia com a palavra: elas escutam a minha voz. A voz do Senhor, a palavra de Deus, lapida o interior de cada homem e de cada mulher e nos possibilita esta grande graça de conhecer a Deus e, consequentemente, de Deus nos conhecer. Mas tem uma outra terceira dimensão, para que eu seja capaz de me conhecer. Hoje está em alta os livros dos grandes gurus de autoconhecimento. E de repente nos envolvemos por estas veredas afora, no anseio que também há no nosso coração de nos conhecermos, de sabermos quem nós somos. E aí existe um documento do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, que diz o seguinte: à medida que o homem e a mulher se abrem à relação com Cristo e conhecem a Deus, o próprio Cristo revela a cada homem e a cada mulher quem eles são. Então é na sua relação com Cristo, na escuta da palavra dele, na sua relação íntima e profunda com ele, que você tem esta grande graça, não só de conhecer a Deus, mas também de conhecer-te, de saber quem você é e não se tornar mais um estrangeiro dentro de você, um desconhecido para você. E hoje o Evangelho quer nos ajudar neste caminho de pastoreio. Por isso que Jesus é o nosso bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Quem escuta a palavra, quem é lapidado interiormente pela força desta palavra, quem é capaz de conhecer a Deus e de se conhecer, também é capaz de segui-lo. Por isso, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem, e consequentemente, elas me seguem. A tomada de decisão de seguir o Senhor é uma consequência destes dois primeiros exercícios que fazemos: escuta da palavra e conhecimento de Deus. Se não houver esta tríade, o nosso segmento pode até acontecer, mas ele vai ser um segmento vazio. Um segmento para ser reconhecido o dia que a igreja está cheia, para ser reconhecido pelos outros que me veem, que me elogiam, ou que me agradecem por aquilo que eu faço. E agora, o bom pastor tem algo novo a nos oferecer como ovelhas. Vamos para o versículo 28, que agora Jesus vai falar dele. Se no versículo 27 ele falou das ovelhas, agora ele vai falar do bom pastor. Versículo 28, vamos ler juntos? Pegue esse é o texto. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. 3 características de Jesus, agora o bom pastor.
Meditávamos as 3 características nossas como ovelha. E agora o bom pastor. Quem é esse Jesus bom pastor? Eu quem? Jesus. Primeira característica, dou-lhes a vida eterna. Segunda, elas jamais se perderão. Terceira, ninguém vai arrancá-las de minha mão. Eu sou apaixonado pela metodologia evangélica que Jesus utiliza. Porque qual é a finalidade última do bom pastor no cuidado para com as ovelhas? Dar-lhes a vida eterna. E agora o padre quer exortar vocês para uma outra realidade que tem nos alcançado com muita força. Nós estamos perdendo a sede de transcendência. Nós estamos perdendo a sede de vida eterna. E no máximo quando damos um passo para buscarmos a igreja, o cristianismo e até mesmo os sacramentos, são para as coisas do aqui e do agora. Um cristianismo horizontal que está perdendo a sua capacidade de transcendência e de eternidade. Você, no íntimo do seu coração, na prática religiosa que você já vive, desde quando você começou esse caminho, você tem sede de vida eterna? Você já se perguntou sobre isso? Quando você busca a igreja, a fé, os sacramentos, é para alimentar esse desejo, esta sede de vida eterna que habita dentro de você? Pense nisso hoje, porque é muito importante para o nosso caminho de fé. E hoje chega Jesus, que se apresenta como bom pastor, e o primeiro atributo do bom pastor é dar-nos a vida eterna. Peça hoje nesta missa sede de vida eterna. Peça hoje, neste dia do bom pastor, que alimente no seu coração esta vontade de eternidade, de uma fé, de uma prática religiosa, de uma participação na Igreja Católica que te transcenda para o eterno. E não apenas uma fé e uma igreja que te dá o que você está pedindo para o aqui e para o agora. Peçamos hoje sede de vida eterna, porque é isso que o bom pastor quer nos dar. Depois, estas ovelhas que são conduzidas pelo pastor, elas não se perdem. Eu não sei se vocês já fizeram a experiência de ir para um lugar desconhecido, colocar o endereço no GPS e depois não chegar ao destino final. Se perderem no trânsito. Quando nós fazemos esta experiência, ela é muito desagradável. A gente fica inseguro, de repente fica nervoso, se o som do carro está ligado, desliga o som, se alguém fala alguma coisa, a gente já briga. Por quê? Não é bom estar perdido. A experiência de se perder, mesmo que seja no trânsito, ou num lugar, num bairro, numa cidade, ela é muito desconfortável. Uma criança pequena que se perde no supermercado, como é que fica a mãe? Desorientada. Como é que fica a criança? Chorando, com medo e insegura, porque é muito ruim viver perdido ou perdida. E esta realidade não é apenas para estes exemplos práticos, mas a palavra transcende a praticidade e nos abre para a dimensão da existência. A partir do momento que você se permite ser uma ovelha cuidada pelo bom pastor, que escuta a sua palavra, que o conhece e que é capaz de segui-lo, além dele te dar a vida eterna, presente maior que você poderia receber, você tem uma jornada de vida orientada por um caminho
que nunca se perderá. Não queira escolher uma vida perdida pelas estradas deste mundo afora, não só geográfica, mas também existencial. Se abra a esta novidade deste bom pastor que te diz: as minhas ovelhas jamais se perderão. Se em algum momento da vida você já se perdeu, hoje o bom pastor quer te reencontrar, quer te colocar no colo, quer curar as suas feridas pelas pirambeiras por onde você caiu e se machucou, por onde você se perdeu, e quer te trazer de volta para onde, Padre? Para a casa do Pai. Por isso, ninguém vai arrancá-las de minha mão. Eu gosto de ler um grande teólogo italiano chamado Enzo Bianchi. Meditando este trecho do Evangelho, Bianchi disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse que o amor de Deus para conosco é uma realidade tão suprema, tão grande, tão bonita, tão íntima e tão profunda, que mesmo quando nós tomamos a decisão de romper com Ele, de nos distanciarmos, de irmos pelas pirambeiras da vida, como eu dizia agora, o amor dele sempre o interpela a ir ao nosso encontro, porque ele tem um desejo de que nada e nem ninguém pode nos arrancar, ou nos tirar, ou às vezes até nos roubar da sua mão. Olha que bonito ouvirmos isso no domingo do Bom Pastor. Mesmo quando, de repente, você toma a decisão de romper, dizendo: Deus não existe, eu não quero crer, eu não vou mais à igreja, eu não preciso de fé. Mesmo quando você escolhe isso livremente, esta forma de agir não faz com que o bom pastor fique magoado com você, dizendo: também não quero relação com você. Pelo contrário, diante da nossa rejeição, indiferença ou distanciamento, ele é interpelado pela essa força do amor maior, e hoje nos diz: ninguém pode nos arrancar das suas mãos. As mãos do Divino Pai Eterno, que que podemos visualizar através das mãos de Jesus, pregado na cruz e depois ressuscitado para Tomé, dizendo: toque as marcas das minhas mãos. O preço para que nós não fôssemos roubados das mãos do Pai foram as mãos de Jesus cravadas na cruz, de onde derramou o seu sangue precioso, que nos lavou de todo extravio e de toda perdição, e que pela luz e pela graça da sua ressurreição, este ressuscitado é um ressuscitado que tem as mãos marcadas pelos pregos da cruz. Evangelho de domingo retrasado, Jesus dizendo para Tomé: toque a marca dos pregos que estão nas minhas mãos. Não seja mais incrédulo, falando para Tomé, mas seja fiel. Lembre, nada poderá te arrancar das mãos do Pai, que são visualizadas de maneira concreta até nós, pelas mãos do seu Filho Jesus. Olha, que bênção para nós hoje, neste domingo, neste Dia das Mães. E agora vamos encerrar com os 2 últimos versículos. Se no primeiro foram sobre as ovelhas, se o segundo foi sobre Jesus o bom pastor, agora é o Pai. Vamos lá, fechar o Evangelho? Versículo 29 e 30. Vamos ler juntos? Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um.
as 3 características do Pai. Ele que dá as ovelhas. Jesus é o bom pastor, o que cuida. Mas as ovelhas pertencem a quem? Ao divino Pai eterno, meu Pai. As ovelhas pertencem a Ele. E o bom pastor vai em nome dele para pastorear, para cuidar das suas ovelhas. Segunda característica, o Pai é maior do que todos. O Pai é maior do que tudo. A sede que nós temos no coração de grandeza, e que muitas vezes nos permite ser iludidos com a grandeza humana, com a grandeza do mundo, nos priva de repente da grandeza do Pai. O Pai que é maior do que todos. E é este Pai que dá a nós, seus filhos amados, o desejo também de grandeza. Não somente para as coisas deste mundo, ou para o reconhecimento dos outros, que me vê, que me aplaude, que me reconhece, que me elogia, mas para a grandeza do eterno, que hoje quer me alcançar. Eu lhes dou a vida eterna. Esta é a sede de grandeza do coração humano, a sede de eternidade. E a terceira característica do Pai, ninguém pode arrebatá-las das mãos do Pai. Você é filho amado, é filha amada, é ovelhinha amada do divino Pai eterno. E o amor deste Pai nos possibilitou uma unidade íntima com a Trindade. Bento XVI, em seu livro Jesus de Nazaré, diz que, a partir do momento que Jesus afirma, eu e o Pai somos um, é para que nós entendamos que só podemos chegar ao Pai por meio do Filho. Mas ao mesmo tempo que o Filho nos abre para a graça da comunhão com Deus na Santíssima Trindade, o Filho estabelece uma relação conosco, onde temos a possibilidade de nos conhecermos, aquilo que eu falava no início da pregação. Então, a unidade do Pai para com o Filho é para nos inserir no coração da Trindade, mas ao mesmo tempo é para nos possibilitar esta graça do que não alcançaríamos com as nossas próprias forças, a vida eterna. Por isso que no livro de Hebreus, Jesus é chamado o grande mediador, o grande sacerdote entre o Pai e a humanidade, porque sem Ele nós não teríamos esta graça. E hoje, se Jesus vive esta unidade com o Pai, nós também podemos experimentá-la a partir do momento que nos tornamos um com Jesus. O conhecimento, nessa dimensão da experiência profunda, se dá pelo amor. E o amor, consequentemente, nos possibilita a fé. Ambos crescem juntos, conhecimento, amor e fé. Nesta relação com o Senhor, que nos possibilita conhecê-lo, mas que também nos possibilita nos reconhecermos, ou seja, quem eu sou. Os discípulos, conhecendo Jesus, conhecem consequentemente o Pai. O conhecimento da experiência e da aceitação de Deus na fé e no amor. Então esse é o convite para você, meu irmão. O conhecimento de Deus na fé e no amor. Nesta dimensão íntima e profunda. E hoje Ele te diz: eu sou o bom pastor, e vós sois minhas ovelhas. Você é ovelha do rebanho de Jesus. Então vamos encerrar a homilia pedindo esta graça, dizendo a Ele: eu quero ser ovelha do teu rebanho, Jesus. Eu
quero experimentar tudo isso que a sua palavra me ensinou neste domingo. Eu quero te agradecer porque ninguém pode me roubar das tuas mãos, porque eu pertenço a ti, Jesus. Tu és o bom pastor. Devolva a sede de eternidade, devolva a sede de transcendência, Jesus, porque este é o desejo de ser maior que habita em mim. Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Vai repetindo isso para você. Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Cantemos todos juntos. Tu és, Tu és, Senhor, o meu pastor. o meu pastor. Por isso nada Por isso nada em minha vida faltará. Peça a graça do bom pastor. Cante, igreja. Tu és, Tu és, Senhor, o meu pastor. o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada